Olá, meus amigos. Estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância. Na verdade, é um assunto fundamental: fé. Queria trabalhar com vocês sobre fé durante algumas semanas, para que a gente cresça num entendimento claro e simples do que é a fé e de como a fé está diretamente envolvida com o nosso viver cristão, com a nossa devoção a Deus, com o nosso amor a Deus, com o desenvolvimento de, vamos chamar de práticas espirituais, né? Então, eu queria trabalhar com vocês esse assunto e queria orar com vocês nesse primeiro momento. Amém? Deus querido, abençoa-nos nesse propósito de vasculhar a Tua Palavra para entender o que é fé e como ela opera em nós, através de nós, Pai. Dá-nos graça nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos lá. A gente não tem como começar a falar de fé sem pegar o texto mais básico, mais fundamental, quando se pensa em definição de fé, que nós temos na Bíblia, que é o texto de Hebreus 11, capítulo 1. Hebreus 11, capítulo 1 vai dizer assim para a gente: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uma outra versão diz: a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Então, em primeira análise, a gente vê aí que fé é certeza. Fé é um fundamento firme. Fé é convicção. Logo de cara, a gente começa a perder qualquer ideia de que fé tenha relação alguma com sentimento. Então, eu posso ter fé a despeito do que eu sinto. Às vezes eu estou num propósito de fé, numa caminhada de fé, ou num posicionamento de fé enquanto espero um determinado tempo que o Senhor me falou. Em meio a esse processo, eu sou desafiado por circunstâncias, por tribulações. Aí, em determinados momentos, eu posso não desistir da minha fé, mas ir ao Senhor com lágrimas, ir ao Senhor até com alguns questionamentos, querendo entender mais uma coisa ou outra, mas não necessariamente isso implica que a gente parou, a gente desistiu, a gente voltou atrás. Nós estamos nos fortalecendo em meio a todo esse processo. Aquele que é chamado de pai na fé, pai da fé, nosso pai na fé, Abraão, em sua trajetória, ele mostrou que teve momentos em que a fé dele foi posta ali num tempo de desafio, grande desafio. Mas a palavra de Deus lhe foi lembrada e seu posicionamento foi redefinido, restabelecido. Então, é como quando a gente fala da coragem, as pessoas costumam estabelecer a coragem como o antônimo do medo, ou o medo como o antônimo da coragem, e, na verdade, não há coragem sem medo. Por quê? Porque para eu precisar exercitar a coragem, há um perigo eminente, há uma possibilidade de que as coisas as coisas não deem certo. Então,
Na verdade, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é aquilo que me ajuda a, mesmo com medo, não desistir, não parar, seguir adiante, seguir à frente. Perfeito? Então, é assim que a gente precisa pensar em fé. Mas vamos trabalhar um pouco melhor a ideia de fé dentro de todos esses aspectos aqui que foram apresentados para a gente nesse versículo. Para a gente compreender melhor a questão da fé, a gente precisa pegar esse versículo e perceber nele que há dois elementos importantes que estão totalmente interligados, totalmente conectados, porém são distintos. A Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, nós temos nessa mesma frase dois elementos importantes: fé e esperança. A fé é aonde nós encontramos o fundamento para a nossa esperança. Entenda isso? É isso que o texto está dizendo. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Aquilo que esperamos se baseia em certezas. E essa certeza que dá base para a nossa esperança é a fé. Então, vamos começar pensando nessa distinção entre as duas coisas e no que significa essa esperança, né? Eu já falei algumas pregações e volto a falar com vocês a respeito dessa questão da esperança. Normalmente, a gente entende a esperança como um sonho bom. A gente entende a esperança como um desejo, assim, tomara que isso aconteça. Existem aquelas pessoas que têm a esperança de ganhar na loteria, né? Eu espero que nenhum de vocês tenha essa esperança. Mas as pessoas têm esperança de ganhar na loteria, de ganhar uma herança, de ganhar um dinheiro e poder mudar a vida totalmente. Verdade? A esperança em time, a torcida, né? Alguém fala, eu tenho uma esperança de que o meu time seja campeão esse ano, por quê? Porque ele está bem, ele está com uma escalação boa, bons esportistas, né? Enfim, ele tá legal. Então, o que eu tenho? Eu tenho esperança de que tudo dê certo e a gente consiga vencer esse campeonato. Que certeza se tem a respeito da vitória desse campeonato? Nenhuma. Mesmo que as condições pareçam as mais favoráveis, mesmo que os outros times pareçam não impor nenhum medo, nenhuma preocupação, não há nenhuma certeza de que essa minha esperança vai se concretizar. Eu realmente vou ver o meu time ser campeão. Então, esperança a gente usa nesses termos, dentro desse contexto. A gente tem bons desejos, bons sonhos. E aí, isso é uma esperança. Só que no contexto bíblico, esperança não é usada nesse sentido. Esperança tem sentido de coisa certa, de alguma coisa concreta, de alguma coisa que você realmente está esperando. Por exemplo, quando você está numa noite muito difícil, sabe? De repente você está como um segurança, esperando. Agora me veio até a memória, tem um salmo que eu não vou lembrar de cabeça onde ele está, que fala que a esperança do sentinela, a esperança do sentinela é o amanhecer.
né? Então, o que acontece? Por quê? Porque aí ele vai poder descansar, ele está ali atento, ele está ali, sabe, se mantendo acordado, porque a sua função ali de vigia é muito importante. E aí a ansiedade do coração dele é que amanheça, mas ele pode não ter certeza a respeito do que vai acontecer naquela noite, se alguma coisa complicada vai acontecer, se algum inimigo vai chegar, mas o que ele está esperando especificamente é certo, virá. Não importa quão escura seja uma noite, não importa o quão longa seja uma noite, vai amanhecer. Entende? Essa é a ideia de certeza bíblica, né? A ideia de esperança bíblica é uma certeza. Perfeito? Então, vamos ver como Jeremias nos acrescenta a esse respeito, ensinando a respeito de fé, de esperança, né? No texto de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 17, Lamentações vai dizer assim, na verdade, durante todo esse texto, ele está falando sobre experiências ruins que ele estava vivendo naquele momento. Ele diz, eu sou o homem que viu a aflição que veio pela mão do Senhor. Deus está operando juízo. Eu vi Deus fazer isso. E aí está deprimente, o texto está deprimente. Sabe, você vai ler o texto está pesado. E aí, no versículo 17, Jeremias diz assim, já não sei o que é ter paz, esqueci o que é desfrutar do bem. Ou seja, ele estava ali há muito tempo, numa tribulação muito grande, a tal ponto que, sabe, me esqueci do que é desfrutar do bem, porque eu estou há tanto tempo mergulhado em tribulação e angústia, né? No versículo 18 ele diz, então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Ele está dizendo, olha, a esperança no nível humano, que eu tinha em Deus, acabou. A gente vai falar melhor sobre isso. Aí ele diz no versículo 19, lembra-te, uma oração, né, da minha aflição e do meu andar errante, que pareço andar sem propósito, né, sem direção, do absinto e da amargura. Absinto é metafórico aqui, é uma erva amarga, entendeu? Então, é uma metáfora para dizer, olha, eu estou mergulhado na amargura. Então ele fala absinto e repete da amargura. Aí ele diz no versículo 20, minha alma continuamente se lembra de tudo aquilo que eu estou vendo todos os dias e se abate dentro de mim. No entanto, sou eu que estou colocando aqui, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Versículo 25. Então, ao mesmo tempo que aqui, na verdade, Jeremias usa duas palavras diferentes para esperança. E quando ele fala lá no versículo 18, a minha esperança no Senhor acabou, é uma palavra no texto original. Quando ele fala, quero trazer a memória o que pode me dar esperança, é outra palavra no termo original, no texto original. Eu não quero ficar falando sobre palavras, dizendo quais são, dando significado, nada disso. Eu só quero falar por alto. A palavra da primeira frase, quando ele diz a minha esperança no Senhor acabou, é a mesma palavra que você vai encontrar lá, por exemplo, quando
Noé, na arca, lançou aquela pomba e esperou para ver se ela voltaria. Ou seja, ele não tinha certezas alguma, então ele só esperou. E ela é repetida em vários textos e trechos da Bíblia. E nesse sentido, não é verdade? É verdade. Nesse sentido, de alguma coisa que você espera de forma natural. Mas a palavra usada para esperança, quando ele diz quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, é uma outra palavra que tem relação exatamente com o esperar em Deus, que é usado em texto que se fala sobre esperar em Deus. Então, o que Jeremias está fazendo aqui? Ele está recorrendo à sua fé. A percepção humana dele, os olhos humanos dele, a visão humana dele, não conseguem perceber um bom fim para todas as coisas. Ele só enxerga calamidade, ele está vivendo calamidade, ele está respirando calamidade, ele está sonhando com calamidade enquanto dorme. Humanamente falando, ele não percebe saídas, ele não percebe soluções. Principalmente porque ele está dentro de um tempo, especificamente, no tempo de Jeremias, que está vendo o Senhor operar aquele grande mal por uma questão de juízo para a nação de Judá, que nesse momento vai ser destruída, a sua terra vai ser destruída pelos babilônios e o seu povo levado embora como cativo. Então, Jeremias está vendo o problema aumentar a cada dia e não tem perspectiva de solução, porque Deus falou, esse tempo vai ser dessa forma. E aí, Jeremias, humanamente falando, fala assim, pensa assim, eu não tenho a que me apegar, eu não tenho expectativas humanas nenhuma. Mas eu tenho sim uma fonte de esperança para a minha vida. Eu posso não perceber humanamente uma esperança para essa realidade que os meus olhos contemplam, mas a minha vida e o plano de Deus é maior do que esse momento que eu estou vivendo. Então, eu tenho sim onde firmar a minha esperança. E aí ele diz, quero trazer a memória que pode me dar esperança. E ele sabe que Deus é misericordioso. Que ele só não está sendo consumido, só não será consumido. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque as misericórdias do Senhor vão livrá-lo. E essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã da minha vida, vai haver uma misericórdia fresquinha para garantir que eu não serei consumido. Então, ele está apoiando a sua esperança em verdades a respeito de Deus. Ele diz, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Ou seja, se as coisas que eu pareço ter estão se esvaindo, sabe? Estão fugindo do meu controle, eu já não consigo contê-las, segurá-las, eu vou ter medo de quê? O que eu tenho de verdade na minha vida? Qual é a minha porção? Qual é a minha herança nesse mundo, nessa minha vida? O que eu tenho de fato? Será que os babilônios vão vir e vão destruir a minha casa também? Vão me deixar sem ter aonde eu morar? Eu estou sendo fiel a Deus, pregando a palavra, ele vai levar muita gente, mas o que vai acontecer comigo? Por que eu vou ter medo disso? O que eu tenho de fato na vida? A minha porção é o Senhor. Então eu posso ter esperança. Entende?
Aí ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Então, há um contraste entre a esperança natural, humana, baseado no que os meus olhos veem, que é incerta. É um bom sonho, é um bom desejo, é um tomara que aconteça. Mas há uma esperança que é derivada da fé. Então, Jeremias se apoiou nas convicções que tinha a respeito de Deus para recalibrar a sua esperança. A sua esperança de vida estava morrendo, estava nula. Para todos os cantos que ele olhava, tudo inspirava incerteza. Aí, ele fundamenta a sua vida na fé, e essa fé o habilita a ver o que é invisível, mas, não obstante, ainda que seja invisível, é real para ele, é real sobretudo na experiência dele. Então ele se apoia nisso e a sua esperança renasce e se firma e se estabelece em coisas superiores. Essa esperança é baseada em convicção. Essa esperança é baseada em certezas. Se a gente voltar para Hebreus, a gente estava em Hebreus capítulo 11, versículo 1, se a gente voltar para Hebreus e formos no capítulo 6 agora, a gente vai ter mais uma aula a esse respeito. Um texto maravilhoso. Hebreus no capítulo 6, dos versículos de 13 a 19, vai trazer algo muito interessante para a gente. Vai dizer assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Deus falou isso lá em Gênesis 22. Juro por mim mesmo, esteja certo. Deixa eu me achar aqui. Foi assim, versículo 15, foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Aí o texto vai explicar. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Hoje a gente não usa muito essas coisas. Antigamente usava mais, né? Juro pela minha mãe, né? Juro pelo meu pai. Tinha até umas coisas meio mórbidas, né? Juro pela minha mãe mortinha. Gosto mesmo absurdo. Nessa época aqui, se usava muito isso. E quando eu leio esse texto, eu não estou dizendo que a gente tem que voltar à prática do juramento, que a Bíblia confirma isso. Jesus falou: olha, não jurem por nada, nem pelo céu, nem pela terra. Então, não vamos entrar no mérito do juramento, mas entender que nessa época, quando você jurava, você confirmava a sua palavra. Então você falava: ó, vou fazer isso e juro por tal coisa. Essa palavra era a confirmação numa conversa ou quando se firmava alianças. Isso era importante, isso era fundamental. Então aqui Deus está falando, o autor de Hebreus está falando: os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Quando alguém fala eu juro, pronto, encerrou o assunto. Versículo 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Quais são essas duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta? É impossível que Deus minta em qualquer relação, em qualquer coisa. Mas nessas coisas imutáveis, que nesse contexto está falando, é impossível que Deus minta nessas coisas imutáveis que estão sendo apresentadas aqui. Você tem, na relação de Deus com Abraão, uma promessa e um juramento. Então, Deus, aí o autor de Hebreus está falando assim, ó,
para que o propósito de Deus ter jurado para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, para que a gente tivesse onde se refugiar, a gente tivesse firmeza, a firmeza suficiente na qual encontrarmos encorajamento, ele usou duas coisas imutáveis: a sua promessa e ainda jurou sobre a sua promessa. Entende? E aí no versículo 19 vem uma expressão fantástica. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. O texto agora caminha numa outra perspectiva, que não é o que a gente quer usar aqui. Vamos parar por aí. Essa esperança que se baseia em um fundamento. Essa esperança que se baseia no que Deus falou prometendo. E ele ainda jurou para firmar essa promessa. Mais ainda, isso ancora a nossa alma. Dá firmeza à nossa alma. Percebe que então a esperança não é duvidosa. A nossa esperança não é incerta. A nossa esperança em Deus, não é alguma coisa que se frustra. Paulo vai falar em Romanos capítulo 5. Ele vai dizer assim: eu me glorio nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Perseverança produz experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não desaponta. Nós temos uma esperança que não desaponta. Nós temos uma esperança que não nos envergonha. A gente, quando bota a esperança num clube de futebol, como a gente falou aqui anteriormente, ele ganhar o campeonato. E se ele não ganha, a nossa esperança foi frustrada. Mas, se nós pomos a nossa esperança no Senhor, essa esperança jamais será frustrada. Perfeito? Onde a fé entra nisso tudo? Nosso assunto é fé. Onde a fé entra em todo esse processo? A fé é exatamente o que dá substância para a esperança. Quando a Bíblia fala lá no início que a gente leu, fé é a certeza das coisas que se esperam. Em outra versão, fé é o firme fundamento. Fé é a convicção. Então, quando a gente lê lá na primeira frase, fé é a certeza, essa palavra, certeza, ela pode ser traduzida também como fundamento, firme fundamento. Ou pode ser traduzida também como substância. A fé dá substância para a esperança. A fé torna real aquilo que é invisível, a ponto de poder fazer disso um fundamento. Então, a fé torna Deus ser invisível, visível, real para nós. Ele ganha visibilidade quando ganha realidade para nós. E isso se torna um fundamento para a nossa esperança. Então, a partir da compreensão do que é a esperança, a gente entende do que ela precisa para ser essa esperança inabalável. Ela precisa de quê? De um fundamento, de uma substância. O que dá substância a isso? A nossa fé. A fé é a capacidade de ver o invisível.
Mas quando a gente fala que a fé é a capacidade de ver o invisível, a gente não está dizendo que a fé é um salto no escuro. Entenda bem isso. A gente, inclusive, lê esse termo, essa expressão em vários autores, vários textos, para lembrar a gente, fé não é um salto no escuro. Fé não é uma coisa que a gente vê aquele abismo, tudo escuro, aí passa a acreditar naquele momento em alguma coisa que não se sabe nem o que é exatamente, mas fala, eu vou pular e tudo vai dar certo. E faz pensamento positivo, faz figa e pula. Não. Fé não é um salto no escuro. Como que a gente entende que fé não é um salto no escuro? Quando Deus chamou Abraão, Deus falou aqui para ele: saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. De certa forma, a terra estava no escuro. A terra estava apagada na visão de Abraão. Abraão não conhecia essa terra e nem de longe conseguia enxergar. Não era uma terra que Deus falou, tá vendo? Olha lá ao longe, tá vendo aquelas montanhas ali? Olha, ali, é ali, tá? Opa, deu visibilidade. Não, Deus falou assim, sai para a terra que lhe mostrarei. Eu lembro que eu jogava um joguinho, Crash, The Bandicoot, né? E era legalzinho, e tinha uma fase desse joguinho, não lembro se em qual dos jogos que teve 1, 2, 3, um deles, tinha uma fase que ele chegava num lugarzinho e era aquele abismo, tudo escuro, tudo escuro. E lá no final tinha o lugar onde ele precisava chegar. Mas ele não tinha como saltar, era distante. Ele tinha que chegar lá. Tudo que ele via na frente dele era uma pedra. Sabe aqueles abismos, aí tem aquela pedra que vai lá embaixo, que você se pisar nela, demora, você cai no abismo. Então, aparecia aquela pedra ali iluminada. Ele sabia que tinha que pular nela. Assim que ele pulava nela, iluminava outra. E se eu não me engano, em alguns momentos iluminava mais de uma. Um caminho era uma cilada, o outro caminho era o caminho certo. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer, Deus não manda a gente saltar no escuro. Ele dá uma direção. Ele mostra, anda por aqui. Esse é o caminho. Então, naquele joguinho, uma luz iluminava o passo seguinte. E Deus sempre vai iluminar para a gente o passo seguinte. Amém? Então você não está saltando no escuro. Você está apoiando a sua fé na promessa de Deus, na palavra de Deus. Ou seja, a fé é o fundamento da esperança. Mas a própria fé precisa de um fundamento. E qual é o fundamento da fé? O conhecimento de Deus. Sair em busca de uma terra que fica não sei onde, parece mesmo um salto no escuro. Mas Abraão não estava indo atrás de qualquer terra. Ele estava obedecendo a Deus, cuja promessa foi, eu lhe mostrarei. Eu vou te mostrar essa terra. Então, Abraão não estava lidando com uma coisa sem sentido, sem propósito, uma coisa incerta. Ele estava lidando com fatos. Um fato com o qual Abraão estava lidando é, Deus é confiável. O outro fato que Abraão estava lidando é, essa terra que eu não vejo é real, porque Deus falou. Perfeito? Era um fato. Deus disse que vai me levar uma terra. Então essa terra existe. Essa terra existe. Ela existe, ela é real. Eu não vejo, mas ela é real. Por que ela é real? Por quê? Porque Deus falou.
E Deus é real. R.C. Sproul diz assim: fé não é crer em algo sobre Deus. Fé é crer em Deus. A igreja hoje está cheia de pessoas que parecem acreditar em várias coisas a respeito de Deus, mas as suas vidas permanecem as mesmas. Nada mudou. Os mesmos medos, os mesmos problemas, as mesmas práticas, as mesmas dúvidas, nada mudou. O Abraão que creu em Deus, quando Deus o chamou para ir para um lugar que ele não conhecia, mas acreditou que essa terra era real, porque o Deus que o chamou falou o que era. Ele tinha um conhecimento de Deus no momento em que começou a andar com Deus. E no momento que começou a andar com Deus, ele começou a sofrer transformações marcantes, tremendas, poderosas. E foi crescendo nessa relação com Deus ao longo do caminho. E ao longo do caminho cometeu erros. Fez coisas que não deveria fazer, mas não saiu do caminho. E seguiu. E quando precisou acertar as coisas com Deus, acertou as coisas com Deus e seguiu no seu caminho. Mas sua trajetória não deixou de ser marcada por a atitude de obedecer a Deus em seguir por esse caminho. Até que chegou um dia e Deus lhe pediu uma prova, vamos dizer assim, a prova máxima da sua fé. Você está me seguindo, Abraão, todo esse tempo. Eu estou enfeitando aqui, esses textos não existem na Bíblia, mas vamos lá. Abraão, você está me seguindo esse tempo todo, porque eu disse que vou te dar uma terra, mas que importância tem uma terra se eu não te dou filhos? Eu vou dar uma terra para você que está lá com 75 anos, que foi quando Deus chamou Abraão, e daqui a pouco você morre, e essa terra fica para quem? Um dia Abraão, lá em Gênesis 15, falou para Deus: Deus, o Senhor disse que ia me dar, mas, sabe, até agora eu não vi filho nenhum, e até agora o meu herdeiro é o servo nascido na minha casa, o Eliezer, o Damasceno Eliezer. Então, o que acontece? Abraão não conseguia enxergar tudo isso. Mas sabia que Deus precisava cumprir algumas promessas importantes, porque um filho era extremamente importante, extremamente necessário. Até por isso, ele teve relações com Agar, serva da sua esposa, para ter um filho, porque filho era fundamental. Senão a terra não tem sentido. Ele precisa de herdeiro. Então Deus fala com Abraão, encorajando Abraão a continuar crendo. Chega num determinado momento em que Deus chega diante de Abraão e fala: Abraão, pega esse teu filho, que é através dele que as coisas vão acontecer e que a terra vai ter sentido, que as promessas ganham forma, e sacrifica ele, mata ele. Ao longo da sua caminhada, Abraão foi vendo esse fundamento para a sua própria fé ser ampliado, fortalecido, estabelecido de forma cada vez mais firme. Nesse momento, Abraão não tem nenhuma dúvida do que Deus é capaz de fazer. Todas as coisas que ele conhecia a respeito de Deus se fundamentaram, se firmaram, se fortaleceram dentro dele. A certeza da fidelidade de Deus, a certeza do poder de Deus, eram âncoras para Abraão naquele momento. Eram firmes, eram tão firmes dentro dele que ele não titubeou. Sim, senhor. É para sacrificá-lo?
O Senhor sabe o que faz. O texto de Hebreus vai dizer que Abraão creu que Deus até dos mortos poderia trazer Isaac de volta. Por quê? Porque a promessa de Deus jamais ficaria sem cumprimento, mesmo que ele tivesse que sacrificar aquele que visivelmente era tudo que Abraão tinha para crer na promessa. E Abraão foi lá e fez. Por quê? Porque ele tinha um fundamento. E a fé dele estava apoiada nesse fundamento. O fundamento é quem Deus é. Então tem pessoas que não estão sofrendo transformações em suas vidas. Por quê? Porque elas parecem até acreditar em muitas coisas a respeito de Deus, mas não puseram sua fé realmente em Deus. E não se deixaram transformar por essa fé em Deus. Essa suposta fé em nada alterou o rumo das suas vidas. Quando a nossa fé está verdadeiramente firmada em Deus, absolutamente tudo em nós precisa mudar. Amém? A gente vai falar um pouco sobre essa mudança na próxima aula. Que mudanças essa fé gera em nós? O que é essa fé, na verdade, que gera mudanças? Amém? Deus abençoe você. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, obrigado pela tua palavra, que se transforma em fundamento. Quando nós nos apoiamos nela, Pai, nós crescemos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus se torna a nossa maior fonte de busca, a nossa fé vai se fundamentando nela, para vivermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, tudo aquilo que o Senhor programou para nós, para alcançarmos no Senhor todas as promessas. Abençoa-nos nessa trajetória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Até a próxima.